A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde para você, uma boa tarde para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. Uma boa tarde para todos aqueles que são ouvintes desta oração, que não só ouvintes, mas também praticantes, né, irmãos? Pois temos que ser praticantes da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: orai e vigiai. Pois aquele que cuida está de pé, cuide também para que não caia. Às vezes as pessoas estão preocupadas em vigiar ou ver tantas coisas e esquece de verdade de ver a tua própria vida. Porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem é a si mesmo. Então, meu irmão, você tem que se examinar todos os dias. Hoje eu venho aqui neste período de oração. Vamos dobrar o joelho, irmãos. Dobre os joelhos. Eu estou aqui de joelhos dobrados, junto contigo, para concordar contigo nesta oração, para nós fazermos forte esta aliança de oração no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que tudo que concordares na terra será concordado no céu. Então, uma aliança, ela é um ciclo inacabável. Quando você se une a uma outra pessoa em oração, a Bíblia diz que a oração de um só justo pode muito ter efeitos, né, irmãos? Muitos seus efeitos, mas aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então eu sei que se você estiver aí na tua casa, se outra estiver lá concordando comigo em oração, certamente que o inferno será abalado. Certamente que o inimigo terá que bater em retirada. Satanás não pode resistir ao poder da oração. Antes de iniciar esta palavra, eu quero deixar um testemunho. Eu morei num bairro e esse bairro era regido por demônios territoriais, irmãos. E ali, quando eu morei naquele lugar, eu vi demônios de muitas formas. Eu nunca tive um nível de batalha tão grande no mundo espiritual com demônios como naquele bairro. E aí eu me recordo que os tempos que eu passei ali, eu acho que eu passei 3 ou 4 anos, não me recordo, eu tive grandes níveis de batalha. Os demônios, irmãos, eles entravam nos insetos, no bicho. Era uma coisa impressionante. Eu via demônios materializados na aparência de pessoas. Porque depois eu vim descobrir que naquele local onde eu morei, que eu comprei a casa, ali foram mortos muitos rapazes do tráfico, né? Houve muitas feitiçarias naquele local. Eu acordava todas as noites com um demônio na aparência de um homem, tentando me atacar, me matar. Eu escutava todos os dias barulhos de enxadas, de corrente no fundo do quintal. Grandes foram os níveis de batalha. Quantas vezes? Parece loucura que eu vou falar para você, mas não é não, irmão. O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. E se a gente não tiver preparado, se revestindo, porque a Bíblia diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Por que às vezes você tem níveis de batalha em casas que você quer ir embora, que você não quer ficar mais lá? De repente você chega lá com a tua família, você não tinha níveis de batalha que você está tendo agora. Por quê? Porque lá existe uma maldição que tem que ser quebrada, irmãos. Tem algo lá que tem que ser rompido, que tem que ser arrancado, que tem que ser dissipado. Então, quando eu cheguei ali naquela casa, e eu comecei a orar, né? Porque às vezes eu acordava no meio da noite e o demônio entrava nos insetos, nas aranhas. Eu matava os bichos no ar, no meio do escuro, porque Deus abria minha visão. Isso não é loucura não, irmãos, isso é real. Deus abria a minha visão no meio do escuro e eu conseguia matar os insetos que vinham na minha direção para me atacar. Eu não estava dormindo, nem estava sonhando, nem estava tendo visão. Isso é real, irmãos, a coisa é séria. Mas, missionário, por que você está relatando isso? Porque eu quero relatar para você que nesses fins desses tempos, muitas coisas e muitas assolações têm acontecido na terra. E se você não se revestir contra esse mal, se dentro de uma casa você tem um nível de batalha,
Se dentro de um bairro você é perseguido, se dentro de uma cidade você sofre grandes afrontas do inimigo, é porque verdadeiramente você incomoda. Porque quando nós somos luz, o inferno não suporta essa luz e ele faz de tudo para apagar a luz. Satanás quer apagar a tua luz, irmãos. Satanás quer te tirar do foco, do objetivo que é você estar na presença de Deus. Então, quando eu cheguei naquela casa ali, eu comecei a ungir, comecei a repreender, comecei a consagrar aquela casa a Deus, quebrando toda a maldição, todo o vínculo que o inimigo teve ali, todo o pacto de sangue, tudo. Então, irmãos, você precisa se revestir para você estar armado contra as astutas ciladas do inimigo. Ah, mas missionária, nem tudo nós conseguimos ser livres. Claro, irmão, por isso mesmo você tem que buscar para você estar confiante em Deus, porque a Bíblia diz, se o Senhor da cidade não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, mas a sentinela tem que vigiar. A sentinela está ali. Se Deus não for por você, quem será, irmãos? Mas a sentinela que somos nós, temos que estar vigiando para Deus estar fundamentando e guardando essa cidade. Então você precisa estar revestido desse poder de Deus, para quando o inimigo vier contra você, ele não prevalecer sobre a tua casa, nem sobre a tua família, nem sobre o teu lar. Então você precisa estar revestido contra as astutas ciladas do inimigo, irmãos. Amém? Então, deixa esse testemunho para você entender que a oração é a base de tudo, é o que eu tenho focado aqui, nessas orações que o Senhor tem posto no meu coração para fazer no período da tarde. Então, dobre teus joelhos mesmo, jejue, busque, se consagre, vai para os montes, leia a palavra, mas não fique disperso no meio da guerra, irmão, não fique, pois o diabo é astuto, tá bom? E a Bíblia diz que as trevas às vezes é mais prudente que a luz, porque a luz está dormindo, enquanto as trevas estão trabalhando. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui para você, Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu os outros que estavam ociosos na praça, e disse: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo-lhe: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalham só 1 hora, e tu os igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, e eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti.
Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muitíssimo poderosa, né? E a Bíblia vai falar aqui sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Aonde tu quer chegar, missionário? Eu quero falar para você uma coisa. Um dia, quando você foi chamado por Deus, que você foi escolhido por Ele para uma grande obra, pensa comigo. Antes de você servir a Cristo, tu não era nada, eu não era nada, irmãos. Ah, não, mas eu tinha riqueza, eu tinha posição, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Eu tenho um bom dízimo para dar na igreja e tal. Não, irmãos, por mais que você tenha ou você não tenha, nós, sem Jesus, não éramos nada. E ainda na presença de Deus, a Bíblia diz que por mais que façamos a obra, ainda somos servos inúteis, e a Bíblia diz que a gente só faz aquilo que era para ser feito. Você já parou para pensar que poderia fazer muito além do que pode fazer? Não tem capacidade, mas Deus nos capacitou. Porque um dia a gente era trevas e hoje nós somos luz. Mas você já parou para pensar que por mais que a gente faça a obra de Deus, a gente verdadeiramente ainda é servo inútil. Por quê? Porque o poderia ir além para poder fazer, para poder cooperar com o reino de Deus, nós não fazemos, irmãos. Nós nos limitamos. Às vezes você fala assim, poxa, eu me sinto limitado, não consigo fazer. Pô, fulano faz, a pessoa, o irmão faz, a irmã faz, eu não consigo fazer. Por quê? Porque você está olhando para a vida do irmão. Que é exatamente o que eu vou falar aqui dentro dessa palavra e o que eu comecei no início dessa oração, né? Falando ali sobre você estar revestido, você está com uma vida com Deus nos dias de guerras e tal. Então, às vezes você está tão preocupado com quem está tendo crescimento, com quem está trabalhando, com quem está na posição que você está esquecendo de verdadeiramente fazer a obra que Deus te colocou nas tuas mãos. É como a Bíblia diz, né? Que ele deu um talento para um, 2 para o outro, 3 para o outro. O que tinha um, escondeu o único talento que tinha porque teve medo. E, de verdade, ficou como uma pessoa que fica preguiçoso na obra, né? Que não faz a obra corretamente. Então, aqui a Bíblia vai falar, irmãos, sobre os derradeiros, que serão os primeiros. Os primeiros, irmãos, são aqueles que, por causa das suas riquezas, educação, nível social ou talento, são estimados pelo mundo. E às vezes até pela igreja, você sabia? Os últimos são os poucos conhecidos, não considerados tão importantes no mundo vindouro. Muitos que eram considerados grandes líderes na igreja terão posições inferiores a outros. E muitos que eram desconhecidos serão poucos postos em elevadas posições. E outros, e muitos que eram desconhecidos, pode ter certeza, irmão, que terão postos e elevadas posições diante de Deus. A razão disso, irmão, é porque Deus avalia pessoas não pela aparência exterior, mas pela sinceridade, pela pureza e pelo amor nos seus corações, irmão. Viu? Lembra daquela viúva pobre? Estava todo mundo ali dando um dízimo, estava todo mundo ali dando uma oferta. Talvez pessoas estavam dando dízimos altíssimos, mas a Bíblia diz que ela pegou as suas moedinhas e deu, e aquilo chamou a atenção de Deus. Não foi o dinheiro dela que chamou a atenção de Deus. Não foi as moedas dela, foi como ela deu, como o coração dela estava voltado para Deus. Você sabe, irmão, que eu fui tesoureira durante muitíssimos anos, em 2 ministérios. E nesse tempo decorrente que eu fui tesoureira, né, ali... Porque tem gente que acha que um tesoureiro é só para ele verificar o dinheiro, contar o dinheiro, fazer a contabilidade da igreja, mas não é. Um tesoureiro, ele está ali também como um profeta de Deus, avaliando cada oferta e dízimo da maneira que era dado. Eu orava ali para aqueles dízimos, eu sentia a presença de Deus. Eu falava em línguas, porque verdadeiramente, irmão, às vezes a pessoa fala assim, missionário, você é louca. Não é não, irmão.
A Bíblia diz para que nós fôssemos fervorosos em tudo, porque se morno ou frio, ele iria nos vomitar. Você tem que fazer tudo na obra de Deus com muita alegria. Você vai dar um abraço? Dá com alegria. Você vai dar uma paz do Senhor? Dá com alegria. Você vai servir um copo de água? Dá com alegria. Vai varrer a casa de Deus? Faça com alegria. Você vai vestir um nu, vai cuidar e dar alimento para uma pessoa? Dá com alegria. Não adianta você fazer por mera obrigação, irmãos. Porque é como a Bíblia diz, aí você vai ter só obra, não vai ter fé. Você está fazendo ali para expor para alguém, que é exatamente o que eu estou falando aqui. Esses primeiros é aqueles que estão garantidos, né? Não, nós vamos lá, vamos fazer a obra. Porque quem tem muito eu fica falando, ai, porque eu fiz isso aqui, porque eu limpei ali, porque eu pintei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ele fica se vangloriando de coisas, né, irmãos, que ele fez, que ele pode fazer, porque eu estou na obra. Né? Então, o que faz toda a diferença para Deus não é a quantidade do que tu faz, mas é a qualidade de como você faz essa obra. Você está fazendo essa obra com qualidade? Você pode não ter, às vezes você está questionando, poxa, fulano faz isso, faz aquilo, eu não faço nada. Mas às vezes o nada que você está achando que não é nada é o que Deus quer que você faça direito. Às vezes o que Deus quer que você comece é que você comece, às vezes, varrendo o chão da igreja, mas que você faça aquilo com eficácia, que você faça aquilo com zelo, com cuidado. Né? Então, quando eu estava ali na tesouraria, eu examinava os dízimos, a maneira com que as pessoas dobravam o dinheiro, com que as pessoas colocavam as moedas, como eles escreviam o seu nome. Eu conseguia avaliar isso tudo, irmãos. Tinha pessoas que colocavam o dinheiro emboladinho, amassadinho. Eu sentia, cada dízimo que eu pegava, cada oferta que eu pegava, eu sentia o peso de cada pessoa e a leveza de cada pessoa em cada dízimo e oferta. E tinha a oferta, o dízimo de 2 pessoas, olha só, numa quantidade de pessoas, porque a igreja que eu não era uma igreja muito grande, mas tinha uma quantidade de membros, assim, que dava para você analisar muitas pessoas ou poucas pessoas. E aí eu me recordo que tinha 2 pessoas que dizimavam. Essa era uma menina, irmãos, de 10 ou 11 anos de idade na época, e um senhor idoso. E todas as vezes que eu pegava o dízimo desse senhor idoso, o dízimo dele, irmãos, era perfumadíssimo. Ele passava com um ferro de passar roupa todas as notas, dava para perceber aquilo, as notas não eram novas, as notas eram passadas com ferro. Ele dobrava as notas, ele colocava as notas abertinho e perfumava as notas. O envelope de dízimo era o dízimo mais lindo e mais perfumado. Eu chorava, irmão. Não pelo dinheiro, porque o dinheiro dele era pouquinho, o dízimo dele era pouco, ele era assalariado. E essa menina também, essa criança tão pequena, os pais serviam na obra, mas estavam perdidos, fora de direção, mas ela estava ali orando, buscando pela sua família. E aí eu me recordo que todo o dízimozinho dela, ela tirava R$1, R$2, mas eu via que ela tirava da mesadinha. Aí um dia eu fui perguntar para ela, e ela me relatou que ela tirava da mesadinha dela. Então, ou seja, o que fazia a diferença não era a quantidade, era a qualidade de como aquilo era feito, né? Então, Deus, ele está olhando para como você está fazendo essa obra, como você está se dedicando nesse mistério, como você está cavando esse poço. Então, a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem pai de família, irmãos, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores o dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ele mandou os trabalhadores para a vinha, eles foram, né, ali para poder fazer a obra. E a Bíblia diz que ele, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos, ansiosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para vir e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1 décimo,
ele encontrou outros que estavam ociosos e perguntou: por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então, irmão, essa parábola dos trabalhadores na vinha ensina que a entrada no reino de Deus trata-se de privilégio e não de mérito. Aqui Cristo adverte contra 3 atitudes erradas, irmãos. Não se considerar superior por ter emprego ou cargo de sucesso. Não deixar de compartilhar do anseio de Deus em oferecer a sua graça a todos. E evitar o espírito de inveja para com as bênçãos espirituais dos outros. Então a Bíblia diz para que eu me alegrasse com a vitória do meu irmão. Você já se alegrou pela vitória do seu irmão, mesmo que você ainda não tenha recebido a sua? Ou você já se alegrou pela vitória dele, ainda que ele tenha chegado depois que você? Ainda que você esteja trabalhando, mas ele conseguiu tomar posse de uma vitória antes de você, você se alegrou por eles? Vamos ser sinceros, irmãos? Você se alegrou ou você teve no teu coração uma inveja, uma raiva, né? Poxa, eu que estou aqui esse tempo todo, quantas vezes você questionou dentro de você, eu estou aqui esse tempo todo, não recebi. Ele acabou de chegar todo errado, todo sujo, todo machucado, né? Todo largado, está recebendo e eu não. Quantas vezes você se questionou dentro de você quando na verdade você deveria se alegrar? Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor, dali, o pai de família, ele saiu a salariar os trabalhadores, né, que já tinham na vinha. É igual a questão do filho pródigo, né? Ele foi lá, queria a herança dele, foi para o mundo, gastou tudo. Quando ele sentiu saudade de casa, que ele viu que os trabalhadores eram mais bem tratados do que ele ali naquele lugar onde ele desejou comer as bolas do porco e não pôde comer, né? E ele estava vivendo uma vida no fundo do poço. Quando ele desejou voltar para casa, a Bíblia vai dizer que o pai dele estava ali, já aguardando ele voltar, ansioso para ver ele. E a Bíblia diz que ele fez uma festa, colocou um anel no seu dedo, e o filho, que estava em casa, questionou o pai e disse: pai, tu nunca fizeste uma festa para mim, fez uma festa para esse aí, né? Quantas vezes você fala aí, fez uma festa para esse aí? E aí o pai olhou para ele e falou: filho, tudo que é meu é teu. Este estava perdido, estava desorientado, estava ocioso na praça, estava sem trabalho, ele estava se sentindo injustiçado, mas ele retornou. Então, aqueles homens estavam o dia todo na hora 10ª ali, a Bíblia diz, ociosos, e eles estavam ali tristes, porque eles também queriam ser assalariados. Então, assim como você está trabalhando na obra, que você precisa tomar posse de bênção, que você precisa tomar posse do céu, essas pessoas também precisam, irmãos. Ainda que eles estejam perdidos, caídos, ainda que eles estejam caídos no pecado, Deus tem uma obra com eles também. Então a Bíblia diz que quando o pai de família voltou para assalariar os trabalhadores, ele chamou primeiro os derradeiros. Porque de verdade, irmão, pensa comigo, o pai conhece o coração dos filhos. E ele sabe muito bem o que está no coração dos filhos. Ele sabe o que está dentro da alma deles. Ele sabe o que está dentro da tua mente, irmãos. Ele sabe. Então, de verdade, você tem que ter um coração humilde para poder entender essa palavra que eu estou falando para você aqui. Porque eu estou vindo aqui para te despertar que a igreja de Cristo é um corpo, irmãos. Então, ou seja, a mão é diferente do pé, mas o pé depende da mão. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, né, de crianças e adultos, mas principalmente da criança quando ela nasce sem braço, ela precisa ser ensinada a andar porque não há equilíbrio sem os braços. Então uma coisa depende da outra. Então você vai reclamar do braço? Ah, braço, porque você está aí, né? Ah, pé, porque você está aí? Não, porque todo o teu corpo necessita do pé, do braço, da cabeça. E quando alguém faz isso quebrar, é evidente que o corpo vai ficar desestruturado, o corpo vai andar manquejando, irmão. Então você precisa entender. É como aquele pedido dos filhos de Zebedeu, né?
quando a Bíblia vai dizer que Jesus estava subindo a Jerusalém, e no caminho ele disse: eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue na mão dos príncipes e dos sacerdotes. E a Bíblia diz que ele seria entregue aos gentios, né? E eles iam açoitá-lo, crucificá-lo. Então a Bíblia diz que naquele instante se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo um pedido. Olha só. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, irmão, que pedido, que loucura. No teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Olha só. Então ele disse: olha, e diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo. Então, Deus, ele sabe como ele vai assalariar cada um. Deus, ele sabe que posição ele vai colocar cada um. Deus, ele sabe que honra que ele vai dar a cada um. A Bíblia diz em Eclesiastes, a palavra de Deus diz que a sorte pertence a quem Deus quer dar, irmãos. Então, se Deus quiser honrar uma pessoa que está no mundo, Deus vai honrar. Se Deus quiser honrar uma pessoa que está na igreja, Deus vai honrar. Porque o poder pertence a Deus, irmãos. É Ele que sabe aonde você vai se assentar. É Ele que sabe se tu será exaltado no tempo que você vai ser exaltado. Então não murmure quando o pai de família ou quando Deus quiser abençoar alguém, ainda que ele tenha chegado depois de você. Ainda que ele não esteja numa posição tão elevada quanto a sua. Né? Não se garanta nisso, como eu falei aqui para você, né? Não deixar de compartilhar do anseio de Deus e oferecer a sua graça a todos, irmão. Evita o espírito de inveja para com as bênçãos espirituais dos outros. Evita, irmão, isso não é bom não. E a Bíblia diz que eles recebendo, murmurava contra o pai de família, né? Dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não os ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar este derradeiro tanto quanto a ti. Irmão, Deus é que sabe. E o importante é que todos trabalhemos, em que todos trabalhemos na seara, no mesmo sentido, no mesmo objetivo. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ali no livro de Atos, Romanos, a Bíblia vai dizer que a igreja de Cristo, eles partilhavam junto de uma oração, de uma busca. Você vê, a Bíblia diz, irmãos, que a igreja de hoje não vive mais isso, muitas igrejas não vivem. É como a palavra de Deus fala, né? O povo seria amante de si mesmo, soberbo, presunçoso, altivo. As pessoas estão muito pensando em si mesmo, estão esquecendo do seu próximo. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva não tinha falta de nada. Assim como tinha o rico, também tinha o pobre. Assim como tinha o miserável, também tinha aquele que tinha uma condição financeira melhor. Então, irmãos, o segredo é que nós compartilhemos, né, daquilo que Deus nos deu, sem ter inveja, porfias, dissensões, mas que nos alegremos pela vitória dos outros, porque assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, viu? Muita gente é chamado, muita gente às vezes acha que é o primeiro, mas vai ser o derradeiro e os derradeiros serão os primeiros. Então, se você tem alguma coisa no que se gloriar, irmão, glorie-se no Senhor. Faça jus àquilo que Deus tem colocado na tua mão e faça com humildade, porque isso alegra o coração de Deus e isso traz poder de Deus sobre a tua vida, irmãos. Traz glória, traz honra, né? Porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que são humildes. Então, que você seja humilde diante da presença de Deus. Amém, irmão? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
Livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a glória para todo sempre. Amém. Ó Pai, nessa tarde, quero pedir a Ti neste momento perdão por nossos pecados. Perdão, Senhor, quando não partilhamos daquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós vivêssemos em comunhão, para que nós vivêssemos em união, meu Deus, para que entendêssemos, meu Pai, o nosso próximo, o nosso irmão, para que nós dessemos as mãos e andássemos juntos na obra de Deus, sem ter divisões, meu Pai, sem ter disputas. Quantos hoje, Senhor, na igreja estão disputando cargos, até, Senhor, em empresas, Senhor, crentes que disputam cargo com pessoas, Senhor, ali, e pessoas ímpias que também disputam cargos, meu Senhor, um querendo às vezes derrubar o outro, um querendo prejudicar o outro, porque quando esses primeiros foram reclamados derradeiros, eles tiveram também uma atitude errada que a Bíblia, Senhor, condena quando diz para que nós não falemos mal um dos outros, porque quando eles disseram que aqueles não mereciam, assim são pessoas na igreja, Senhor, que dizem, esse não merece, esse não pode receber, esse não pode ser abençoado, tira ele daí, arranca ele daí. Quantas pessoas, Senhor, estão tirando pessoas de posições de cargo, de bênção, por inveja, meu Pai. Oh, meu Deus, quebra isso dentro das igrejas, quebra isso dentro, Senhor, dos ministérios. Senhor, quebra isso, meu Pai, Senhor, dentro das lideranças, nos altares. Quebra isso, meu Senhor, dentro dessa família, aonde, Senhor, essa mãe disputa com esse filho, aonde esse filho disputa com essa mãe, aonde esses irmãos disputam entre si, meu Pai, aonde esse pai, essa mãe não tem sabedoria, aonde essa tia, esse tio não tem sabedoria, meu Deus, trabalha aí, Senhor, quebra isso. Quantos estão cansados, Senhor, dessas disputas que têm acontecido, meu Senhor, nos lugares aonde eles estão habitando, mas que seja quebrado hoje, que seja dissipado hoje, que seja, Senhor, arrancado com raiz e tudo do meio do teu povo, meu Senhor, porque isso alegra o teu coração. Então, Pai, eu quero abençoar esta pessoa, eu quero abençoar este homem, eu quero abençoar esta mulher, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que todo mal venha sair hoje da tua casa, da tua família, da tua saúde, que venha sair hoje do teu casamento, do meio da tua igreja, que venha sair e que você venha ser poderosamente abençoado no nome de Jesus. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço e fique com Deus.